Hoje eu vou te mostrar 5 versões do Android TV para você instalar em computadores e notebook. Durante o vídeo eu vou te mostrar um pouco sobre cada uma delas e vou te explicar também para qual tipo de computador é cada uma. Lembrando, no meio dela tem versões que eu recomendo somente para computadores bem antigos no qual você quer resgatar. Eu vou te mostrando durante o vídeo, caso você queira testar alguma, eu vou estar deixando aqui na descrição. Desde já vai deixando o seu gostei aqui nesse vídeo e sem mais enrolação, bora lá conhecer um pouco mais. O primeiro da nossa lista se chama Android TV Nexus. Ele foi atualizado agora em 2025 pelo Túlio e também pelo Bruno. É uma excelente versão recomendada ali para computadores mais antigos e consegue fazer com que esses computadores mais antigos rode ali serviço de streaming e também jogos. O mais legal aqui é que ele traz diversos kernels, sendo assim compatível com diversos computadores. Um desses kernels vão executar em um dos computadores no qual você vai testar, tá bom? Então pode ficar tranquilo, se você tem um computador mais antigo ou um notebook mais antigo, você vai conseguir instalar também perfeitamente e ele vai inicializar sem qualquer tipo de problema. Ele tem configurações com uma navegação extremamente fácil, tá? Você vai conseguir configurar da maneira que você achar melhor e ele também consegue identificar a rede Wi-Fi, caso o computador ou notebook no qual você vai instalar tenha ali uma antena, né? Você precisa disso para poder ele conseguir encontrar. Para quem utiliza cabo de rede, ele já vai conectar automaticamente. O Android TV Nexus, ele é ali na versão 9, tá? Uma versão ali que não é tão antiga e também não é tão nova, porém é bem funcional e não deixa de trazer suporte a aplicativos mais recentes. Essa versão traz uma loja de aplicativos bem completa, trazendo ali seu serviço de streaming e também diversos jogos que você pode estar jogando aí no seu dia a dia, tá? O sistema consegue identificar se você tem uma placa de vídeo externa ou até mesmo uma placa de vídeo interna, daquelas dedicada no estilo Intel HD. Tá? Você vai conseguir instalar vários jogos, inclusive alguns jogos desse que só funcionam com controle, você vai conseguir jogar perfeitamente, tá? Então caso você tenha um joystick aí, wireless ou via cabo USB, é só conectar e pronto, você já vai conseguir jogar sem problemas, tá? Vou estar fazendo a demonstração aqui para vocês. Quando você conectar algo que precise de um controle de algum tipo de jogo, né? Ele já vai perguntar na tela se você tem e vai pedir para você confirmar em continuar. Aí você vai ligar o seu controle, tá? Se for via Bluetooth ou via wireless, ele já vai identificar automaticamente, tá? Aí depois você vai conseguir fazer o processo de instalação. Você também consegue utilizar o mouse para isso. Lembrando, o jogo ele precisa, quando ele pede é porque realmente ele precisa. Sem o controle você não vai conseguir jogar, você não vai conseguir mexer para um lado para o outro, nada do tipo, tá? Então vamos deixar aqui ele fazer o processo de instalação, que eu já te mostro também que você consegue jogar, tá? Se você quiser utilizar o sistema apenas para navegação, você também pode. Aqui no caso, né, eu só vou mostrar o YouTube por conta que eu não tenho nenhum serviço de streaming para estar mostrando para vocês. Mas cara, eu te garanto, o YouTube aqui, ele vai rodar com mais velocidade do que qualquer TV Box que exista, tá? O desempenho aqui é extremamente superior, fica realmente muito bom e consegue ali ser bem mais fácil de utilizar também, né? Ele tem esse design diferente, que não é aquele design de celular Android, de tablet Android. Ele traz já no estilo TV mesmo, que é muito fácil e muito tranquilo de estar utilizando, tá? Eu vou pular essa parte aqui porque mostra ali algumas cenas de outros canais, né? E não sei se pode. Vou testar dois jogos rapidamente aqui com vocês. O primeiro aqui já é no controle, como vocês podem ver, tá? Na verdade os dois são no controle, tá? Esse aqui é um jogo de corrida que eu gosto bastante, eu acho bem legal. Ele lembra muito um joguinho que eu tinha no Polystation quando eu era mais novo, que é um joguinho de tela de cima, né? Eu acho bem legal esse tipo de jogo, né? Que dá até uma nostalgia ali. Mas, bora lá, continuando aqui. Ó, a navegação aqui é toda feita com controle, é só você avançar. Essa parte aqui tá sem áudio, tá? Por conta que eu não tenho nenhuma caixinha de som para fazer a conexão ali. Esse monitor ele não contém áudio nele, isso aí é um problema, tá? Mas beleza, olha só como funciona muito bem. Os gráficos ali estão perfeitos, tá? Sem bugs visuais, sem lags na imagem, nada do tipo. Isso quer dizer que o sistema automaticamente conseguiu identificar ali que temos uma placa dedicada, né? Uma placa da Intel HD mesmo. Esse computador que eu estou utilizando, ele é da 9ª geração, então ele tem ali o Intel HD básico ali que serve para estar rodando algumas coisas. E jogos desse tipo aí é muito fácil de jogar. Também testei o BB Race, né, que é um jogo um pouquinho mais pesado, tem gráficos um pouco melhores e é um jogo um pouquinho mais rápido também, tá? Você pode observar que tá dando um pequeno lag uma vez ou outra, como aconteceu ali, tá? Isso porque eu tô rodando a partir de um pendrive,
tá? É claro que se você for rodar de HD externo ou fazer instalação, você vai ter mais desempenho do que de um pendrive, mas vai mudar do tipo de pendrive que você tem, da velocidade do pendrive, etc. Vários fatores influenciam ali em rodar o Android TV de um pendrive, mas consegue rodar muito bem aí em muitos casos. O próximo aqui é um Android TV que roda a partir do próprio Windows, tá? Você basicamente vai emular ele aqui dentro através do Android Studio. O legal dessa ferramenta é que você consegue configurar e usar basicamente as versões mais atualizadas, tanto do Android TV quanto do Google TV. E detalhe, você consegue também colocar ali em vários tamanhos de tela, né? Até TV de 55. Isso é muito interessante para quem utiliza ali uma TV no setup, né? Se você tem uma TV na parte de cima do seu computador, né, em cima do seu monitor, você pode simplesmente arrastar esse sistema emulado para lá e ele vai funcionar muito bem. A inicialização dele é extremamente rápida, né? Você configura ali inicialmente tudo o que você quer, ele já vai dar boot automático, né? Observa ali, ó, que o boot animation dele é de versões mais recentes. No caso aqui, eu só não lembro se eu estou utilizando o Android TV 14 ou 15, né? Não lembro quanto tempo faz esse vídeo. Eu acabo guardando alguns backups aqui, então eu deixo para fazer esse top vídeos para vocês, tá? Mas como você pode ver, ele é bem atualizado, ó. Ele tem a interface atualizada do Google TV e você consegue fazer navegação ali, utilizar seus serviços de streaming e muito mais. Ele é bem de boa mesmo, tá? Eu acho bem fluido, mas é claro que por se tratar de um sistema emulado dentro do Windows, ele é mais pesado do que os projetos anteriores que você roda a partir de um pendrive ou instalado aí diretamente no HD ou SSD, tá? Esse projeto aqui te garante um bom funcionamento sem que você precise sair do Windows. Você consegue também fazer uma navegação a partir do mesmo e consegue até mesmo mudar o hardware se for interessante para você, tá? Ah, não gostei de utilizar ele com 4 GB, não gostei de utilizar ele com metade do meu processador. Você pode configurar depois e inicializar ele novamente se você quiser, tá? Ele não tem muito do que mostrar, né? Até porque é um Android TV básico, é basicamente um emulador que está rodando dentro do Windows, tá? Mas você pode desligar ele, ligar, utilizar seus serviços de streaming, tudo que você quiser, sem problema algum. Aí caso você queira editar depois para ligar ele já com uma nova configuração, com uma nova potência de hardware, você pode fazer essa edição aí bem fácil e depois já inicializar, tá? O projeto te permite fazer tudo isso, desde a formatação até a reconfiguração, a mudança na resolução e muito mais. Eu gosto bastante disso, eu utilizo no meu computador principal até, porque dá para jogar até jogos Android nesse tipo de emulador, não serve somente para serviço de streaming, né? Assim como as versões ali que você instala ou usa diretamente de um pendrive, essa aqui não é diferente e você consegue ter vários recursos do Android diretamente aí dentro do Windows. O próximo aqui é o Android TV 7. Esse aqui é muito antigo, feito para rodar em computadores até DDR2, tá? Esse do vídeo aqui é um PC DDR2 muito antigo. Eu peguei ele uma vez, foi no OLX, se eu não me engano, tá? E eu utilizei ele por bastante tempo para fazer algumas gravações para vocês lá próximo ao início do canal. Como vocês podem ver, a placa dele é daquelas placas meio vermelha, algo assim, tá? E eu consegui instalar nele o Android TV perfeitamente. O boot reconheceu muito bem, cara. Eu acho que é o primeiro sistema assim que funciona de primeira em um computador antigo que eu pego para fazer teste. Aqui, simplesmente eu fiz a seleção do pendrive ali, dei Enter e automaticamente ele já jogou ali na tela de instalação desse Android TV. Na época eu não tinha nem ideia de como fazer para rodar a partir de um pendrive, tá? Depois eu já consegui bolar a ideia do armazenamento. Creio que aqui no Brasil eu fui o primeiro com essa ideia do armazenamento, tá? Foi uma ideia que eu tive lá no tempo que eu fazia o Phoenix OS juntamente com um amigo meu, que na época era o Black NLP. A gente fazia os armazenamentos e transformava ali várias versões do Phoenix OS para facilitar a instalação de usuários mais leigos, tá? Então eu acabei pegando depois esses datas que a gente tinha backup e coloquei ali dentro de um pendrive e acabou salvando os arquivos assim, como acontecia com o Phoenix OS em Dual Boot. A instalação dessa versão é extremamente rápida e depois é só executar, tá? No caso do vídeo eu instalei como sistema principal. Ah, tá aí a marca da placa, Itautec, né? Nessa época essas placas eram as melhores, cara, era muito boa mesmo, tá? Da época desse PC no caso, né? Porque quando eu comecei esse vídeo, se eu não me engano, foi em 2020, 2022, não lembro exatamente, tem que olhar depois. Mas, cara, funcionava perfeitamente. E esse projeto aí, ele era gringo, tá? E ele já trazia ali dois tipos de inicialização.
tanto para computadores comuns quanto para quem queria utilizar ali um notebook com tela quebrada, né? Ou seja, ele automaticamente mandava um comando ali dizendo que esse computador não tinha tela, não tinha display e inicializava em um monitor externo. O que facilitava muito para quem queria apenas comprar um notebook quebrado e transformar ali num TV Box, vamos dizer assim, para estar resgatando alguma TV também e transformar ela em Smart TV. Nessa época eu não tinha uma câmera boa, tá? Então ele acabava ali estourando bastante a gravação. Mas, cara, olha só como o sistema é extremamente simples, né? Ele é bem básico. Provavelmente se você for instalar ele hoje em dia, você vai ter que atualizar todos os aplicativos dele através da Google Play Store, tá? O YouTube que tá nele deve ser uma versão bem antiga mesmo, então você vai ter que fazer várias atualizações ali. Nessa época ele já trazia a Google Play TV, é claro que hoje em dia deve estar mais atualizada, tá? E também foram retirados muitos jogos, tá? O aplicativo que vem nessa versão por padrão, no caso ali o app da Netflix, não funcionava, então você tinha que ir até a página da Netflix, porque na época ela deixava ali alguns aplicativos para TV Boxes, né? Foi basicamente o que eu fiz para poder estar utilizando esse computador aí como uma TV, vamos dizer assim. Tá? A versão padrão não funcionava de maneira alguma, eu tive que fazer a instalação manual ali por fora para conseguir estar utilizando. Tá? Então o aplicativo fica ali no cantinho, né? A câmera não foca de jeito nenhum, mas fica separado ali. Então temos dois aplicativos ali que a gente tinha que deletar um e utilizar apenas o outro mesmo. Aí depois disso ia funcionar perfeitamente qualquer coisa que você fosse utilizar, tá? Contanto que você pegue diretamente ali do Google, tá? Então se você for utilizar hoje em dia esse projeto, eu te recomendo que você vá no Google, pegue os aplicativos mais recentes, coloque em um pendrive ou dentro do seu HD e simplesmente faça a instalação por dentro do sistema operacional. Eu já coloquei algumas coisas, mas se você for utilizar só para o básico, é claro, ele vai funcionar perfeitamente, tá? Ah, e detalhe, essa versão já tinha muita configuração, cara. Tinha muito computador que não ajustava a resolução, não saía áudio. E essa versão do Android 7, ela trouxe vários recursos ali, tá? O único recurso que minha câmera não trouxe foi de focar, né? Então eu acabo tendo essa dificuldade aí. Tá, até pedi desculpa aí na tela, né? Eu coloquei a mensagenzinha. Não sei porquê, mas ele não queria focar de jeito nenhum. Mas temos várias configurações nessa versão que podem ser bastante úteis se você for tentar instalar em um computador DDR2, né? O notebook DDR2 que tenha problemas ali para ajustar a resolução ou até mesmo para selecionar automaticamente a saída de áudio, a saída ali dos alto-falantes, tá bom? Então bora continuar. Essa próxima é uma versão do Android TV 9, porém feita para pendrive, tá? Essa versão aqui ela foi otimizada para pendrive, digo isso até porque eu utilizei ela diversas vezes para rodar em computadores e sempre que eu utilizar via pendrive, né, como eu estou fazendo aí nesse caso, sempre funcionou muito bem, cara. Olha que engraçado, em diversos computadores ela inicializava muito bem, tanto em computador de mesa, desktop, quanto em notebook também. Ela até trazia ali, ó, laptop mode, mas em alguns computadores, quando eu tentava fazer o procedimento de instalação, ela não funcionava, mas se eu tentasse nesse mesmo computador utilizar via pendrive, ela funcionava perfeitamente, né? Eu nunca entendi o que acontecia com essa versão aqui. Porém, hoje em dia já temos outras versões atualizadas, tá? Que dá para instalar no computador. Mas se você quiser utilizar essa versão via pendrive, eu te recomendo muito, porque além dela ser uma versão ali feita em cima do Google TV, ela é muito bonita, muito organizada, muito compatível com vários jogos e ferramentas e consegue inicializar e rodar bem de qualquer pendrive, até mesmo em pendrive 2.0, que seriam ali pendrives de baixa velocidade, que não tem ali uma velocidade alta para rodar em computadores mais recentes também, né? Então se você quiser utilizar esse projeto aqui, eu te recomendo. Eu vou mostrar para vocês aqui, rodando algumas coisas com ele, inclusive jogos. Eu gostava de uma coisa aqui, que eram as configurações desse projeto. Aqui você já tem o botão de desligar, reiniciar e até mesmo de colocar no modo descanso, coisa que a gente não tinha em outras versões ali na época que eu postei esse Android TV 9 aqui, tá? Ele também consegue identificar perfeitamente quando você está utilizando via cabo de rede e também consegue identificar quando você está utilizando ali uma antena Wi-Fi plug and play, tá? Que seriam aquelas antenas que não precisam de drivers, tá? Ele também consegue fazer algumas configurações, assim como a versão do Android 7, que é bem antiga. Tá? Lembra lá que eu falei para vocês que traz várias configurações? Aqui também você consegue alterar a saída de som,
que é muito importante, tá? Não sei porque nas novas versões muita gente não trouxe, mas aqui você consegue selecionar HDMI, DisplayPort, saída de alto-falante do seu computador, que no caso ali tá como headphone. A gente não tem isso em algumas versões, e também consegue fazer vários ajustes, tá? Aqui, a navegação pelo sistema é extremamente fluida, tá? O YouTube aqui, cara, é muito rápido, muito bom mesmo, e você consegue utilizar com muita facilidade. Se você utilizar um controle daquele Bluetooth, né, ou até mesmo um mouse sem fio, pode ser muito interessante para você. Pode rodar muito bem, da sua cama, você deitado, assistindo. É muito legal isso aqui e compensa mais você comprar um PC velho, usado, do que gastar 400, 500 reais em um Mi Box extremamente caro, né? Além de você conseguir rodar a partir de um pendrive, você também consegue rodar em dual boot, consegue utilizar para streamer, né, para serviço de streaming, e também consegue até mesmo jogar se você quiser, né? Aqui a gente já tem aplicativos atualizados, mesmo sendo uma versão do Android 9, tem vários aplicativos e jogos que você vai conseguir utilizar e jogar, tanto a partir de um teclado e mouse, quanto a partir de um controle se você quiser. Assim como o primeiro que eu trouxe no início do vídeo, esse aqui também é muito legal para você jogar, para você rodar jogos e aí utilizar também o seu serviço de streaming, tá? Muito bacana mesmo. Ele traz alguns aplicativos na loja e você também pode adicionar ou instalar através do arquivo APK pelo gerenciador de arquivo, por um pendrive que seja, né? Ou até mesmo no mesmo pendrive, quando você colocar o arquivo APK, você consegue encontrar ele com o gerenciador de arquivos. O Android TV 11 ou Pixel 11, ele é o Android TV mais recente que temos, porém ele também é um pouco mais pesado, precisando de um computador não muito antigo para rodar, tá? Creio que o i5 ou o i3 de sexta geração, você já consegue estar utilizando ele, tanto para navegar e usar o seu serviço de streaming, quanto para jogar. E detalhe, você pode utilizar ele também, assim como os outros, a partir de um pendrive ou HD externo, tá? Criou o pendrive ali, você pode simplesmente dar boot nele, que ele já vai ser encontrado ali, tá? Observe, o Pixel TV 11 tem dois modos de abrir ele, tanto pelo primeiro modo, quanto ali com o fixe de resolução, né? Para quem fica com bordas pretas, você pode facilmente escolher a segunda opção e tá inicializando ali. O sistema tem um boot animation bem agradável, né? E ele também é muito rápido para inicializar, quase não demora. E um detalhe bem importante é que ele é multi-idiomas, tá? A maioria desses projetos é multi-idiomas. Se não for português, ele vai trazer outros idiomas ali que você pode estar utilizando, tá? E ele é bem agradável, bem bonito, bem agradável, bem fácil de você navegar a partir do teclado e te garanto que você não vai ter problemas para utilizar o mouse também, caso você queira, tá? Tem vários dispositivos que você pode utilizar para controlar esses projetos de Android TV no computador. Tem até mesmo aquele controle, né, que chamam de controle mágico, que vende lá na Shopee e você pode utilizar também aí, que vai funcionar muito bem. Para tentar ter a melhor performance possível, os desenvolvedores acabaram removendo ali muitos aplicativos do sistema, aplicativos padrão, e deixaram ali os essenciais, né? Claro, você pode trazer muitos outros a partir da própria loja. Ele traz ali a Play Store, né, o Google Play TV, e também outros aplicativos fáceis de utilizar, como aplicativos, Droid Server, FX e o Send to File, para você enviar aplicativos do seu celular ou arquivos diretamente aí para o seu Android TV. Você não vai notar nenhum tipo de mudança gigantesca aqui na sua loja de aplicativos, tá? Temos uma loja bem semelhante a outras aí que a gente já viu durante esse vídeo aqui, tá? É claro, nessa versão aqui eu percebi que temos menos jogos do que o Android 9, né? Então o Android 9 está ganhando nesse ponto. Aqui temos basicamente somente esses jogos que estão aparecendo nessa lista aí nesse momento, tá? Mas sobre o serviço de streaming, né? Caso você tenha contratado algum, ele vai trazer todos os aplicativos aí e você vai conseguir utilizar também sem qualquer tipo de problema. Então essas aqui são as versões que eu tinha para trazer para vocês, tá? Caso você queira testar qualquer uma delas ou instalar em algum computador aí, segue o passo a passo que eu vou deixar aqui na descrição. Vou separar por cada tempo do vídeo e você pode utilizar sem qualquer tipo de problema. Então é isso, um abraço.